Bom dia, turmas do nono ano 1 e 2. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Fátima, para a quinzena de 21 de setembro a 2 de outubro de 2020. Estimo que todos vocês estejam bem e com muita saúde. Hoje, dia 21 de setembro, é o dia da árvore. Trouxe para vocês uma mensagem sobre a árvore. Seja árvore, árvore que dá frutos para quem tem fome, que dá sombra e refresca o ar do calor dos caminhantes que seguem pela vida. Seja árvore que aninha, que acolhe os passarinhos, que enfeitam os quintais. Se você não tem outro motivo para ser feliz, seja feliz por ser árvore, porque ser árvore é ter raízes sólidas e profundas. É ter braços que se alongam, que se estendem. É produzir flores para enfeitar a alma de alguém. É ser forte e enfrentar temporais. É ter suas folhas embaladas pelo vento. É ser molhada pela chuva e acalentada pelo sol. É fazer parte da criação como um ser único. 21 de setembro, dia da árvore. Plantar uma árvore é cuidar do amanhã. Desafio você, durante essa semana, a plantar uma árvore. Plante uma árvore e cuide do amanhã. Seu gesto concreto essa semana é plantar uma árvore. Nessa quinzena, nós vamos continuar estudando sobre as orações subordinadas adverbiais, conhecendo os 5 tipos: proporcionais, finais, comparativas, concessivas e conformativas. Vamos aos exemplos de cada uma dessas orações. O primeiro tipo é a final, que indica uma finalidade. Veja um exemplo. O homem saiu a fim de encontrar uma amiga. A oração subordinada adverbial é a que está destacada em negrito, que inicia com a conjunção a fim de, que indica a finalidade. Qual a finalidade do homem ter saído? A fim de encontrar uma amiga. Então, a fim de encontrar uma amiga é a oração subordinada adverbial final, que indica a finalidade da oração principal, que é o homem saiu. A fim de encontrar uma amiga, subordinada adverbial final. O segundo tipo é a comparativa, aquela que indica uma comparação. O exemplo: Marina está mais alta que seu irmão. Nós temos uma oração comparando o tamanho de Marina com seu irmão. Que seu irmão é a oração adverbial que inicia com a conjunção que. Para ser uma oração comparativa, esse que geralmente vem acompanhado pelas palavras mais, menos, tamanho, porque é a comparação. Neste caso, veio acompanhado pela palavra mais alta que seu irmão. Oração adverbial comparativa, que indica uma comparação. O terceiro tipo é a conformativa, que indica uma conformidade, está de acordo com alguma coisa. Tudo será feito conforme manda a lei. Tudo será feito de acordo, manda a lei, em conformidade com o que a lei manda. Então, a oração é conforme manda a lei, que é adverbial. A conjunção está destacada, que é conforme, que está iniciando a oração subordinada conformativa. Quarto tipo, proporcional, aquela que indica proporcionalidade. Veja um exemplo. À medida que o tempo vai passando, a saudade aumenta. Nesse exemplo, a oração adverbial é a primeira, que está iniciando com a conjunção à medida que. Então, é adverbial, proporcional à medida que o tempo vai passando. A segunda oração, a saudade aumenta. Então, é uma proporção. O tempo vai passando e a saudade vai aumentando. Então, proporção é essa proporcionalidade. E o quinto tipo é a concessiva, que é aquela que indica uma concessão. Quer dizer o quê? Uma permissão contrária ao fato. O exemplo: foi aprovado, embora não tenha se esforçado. Oração subordinada é aquela que está iniciando com a conjunção embora não tenha se esforçado. Nessa oração, indica uma concessão, uma permissão. Por quê? Para ser aprovado numa prova, num concurso, a pessoa precisa se esforçar.
Neste caso, teve uma permissão, foi aprovado, embora não tenha se esforçado. Mesmo sem ter se esforçado, foi aprovado. Então, a conjunção, embora, é uma conjunção concessiva. Para você conseguir identificar a circunstância expressa em cada oração, você precisa conhecer as conjunções subordinativas. Vamos ver quais são essas conjunções. As finais: para que, a fim de que. Comparativas: como, que, nem e o que, sempre acompanhado de mais, menos, melhor, pior ou maior. Conformativas: conforme, como, segundo, de acordo com, consoante. Proporcionais: a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. E por fim, as concessivas: embora, com quanto, ainda que, mesmo que, em que pese, posto que. Você, olhando esse quadro das conjunções, você vai conseguir classificar as orações adverbiais pelo tipo que nós estamos estudando nessa quinzena. Nós vamos reforçar cada tipo aqui como exemplo para que você consiga compreender melhor. Vamos lá, a concessiva, aquela que indica a concessão, a permissão contrária. Temos aí 3 exemplos. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Por mais que estudasse, não conseguia entender a matéria. O homem voltou, apesar de ter sido expulso da lei. As orações subordinadas estão destacadas na cor vermelha e a oração principal sempre identificada na cor preto. Em cada oração subordinada, nós temos uma conjunção destacada, que é a conjunção concessiva, que está indicando essa ideia de concessão. Vejamos o primeiro exemplo. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Por regra, para que alguém continue vivendo com a esposa, é que ela seja feliz no casamento. Mas nesse exemplo, nós temos uma permissão contrária. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Então, as conjunções concessivas, elas sempre vão dar essa ideia de permissão contrária, dessa concessão ao fato expresso na oração principal. Ao lado do quadro, vocês têm as conjunções concessivas. Quando tiver dúvida para classificar, é só consultar este quadro das conjunções. Próximo tipo, a comparativa, aquela que indica uma comparação. Os 3 exemplos: assim como a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. Está comparando o voo da garça com a voz dos oprimidos sendo elevada até o céu, uma comparação. Joaquim andava triste como um viajante solitário, comparando aí a tristeza de Joaquim a um viajante solitário. As formigas são menos preguiçosas que as cigarras. A comparação entre as formigas e as cigarras, que são menos preguiçosas. Em vermelho nós temos as orações subordinadas e na cor preto as orações principais. Nesse terceiro exemplo aí nós vemos a conjunção que, mas na oração principal ela tem a palavra que acompanha, que indica a comparação, que é o menos. Próximo tipo, a conformativa, que indica em conformidade com o fato, de acordo com o fato expresso. Os exemplos: amai-vos uns aos outros, como disse o Cristo. Então, amai-vos uns aos outros conforme, em conformidade com o que Cristo falou, com o que Cristo disse. Então, amai-vos uns aos outros, segundo disse o Cristo. Segundo exemplo, a matéria está sendo desenvolvida segundo está no nosso programa. De acordo está no nosso programa, conforme está no nosso programa. Então, as conjunções conformativas aí, na primeira oração é o como e na segunda oração é a conjunção segundo, que indica conformidade ao fato expresso. Próxima oração é a final, aquela que indica a finalidade. 2 exemplos para você fixar bem. Oremos para que o mundo tenha paz. Qual é a finalidade da oração? Para que o mundo tenha paz. Então, oremos para que o mundo tenha paz. O homem viajou a fim de descansar. Qual foi a finalidade do homem ter viajado? A fim de descansar.
As orações subordinadas, sempre destacado na cor vermelha e na cor preta, a oração principal para você diferenciar uma da outra. Próximo exemplo, a proporcional, aquela que indica uma proporção. Vejam os exemplos. A noite chega, a proporção que a luz recua. Então, assim que a luz do sol vai recuando, a noite vai chegando. Então, é uma proporção para que a noite chegue, é que a luz vai recuando. O preço do arroz aumenta à medida que esse produto falta no mercado. Então, quando o produto falta no mercado, o preço vai aumentar. A tendência é essa. Quando nós temos muitos produtos na época da colheita, que tem muitos produtos, o preço é mais baixo, então é proporcional. Quanto mais produtos eu tenho, menor preço. Quanto menos produto eu tenho, maior o preço. Então, a medida que, a proporção que, são essas conjunções proporcionais que indicam a oração subordinada adverbial proporcional. Agora é a hora de você fixar o que você aprendeu respondendo à atividade que receberam impressa na escola. Leiam atentamente e respondam as questões. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que eu estou à disposição para orientar vocês. Só não pode ficar com dúvidas. Desejo a todos uma abençoada semana de estudos e de boas leituras, porque as palavras de um livro preenchem a mente, nutrem a alma e aquecem o coração. Não deixem de ler, façam boas leituras, porque a leitura vai preencher a sua mente, a sua alma e o seu coração. Tenham a todos uma semana abençoada de estudos e principalmente de aprendizagem. Abraço a todos.